Com vocês. Hoje nós vamos iniciar a nossa semana com a aula de matemática. Nós vamos fazer o LIP, página 40, 41 e 42. E na página de número 40, vocês verão agora que nós vamos falar sobre medidas de tempo, né? Que é como marcar as horas. E tem aqui uma cantiga que se chama As Caveiras e nós vamos cantar juntos, tá? Vocês vão cantando aí conforme eu vou lendo e cantando também, tá bom? Então vamos começar. Olha só. Cante com seus colegas e a professora a cantiga As Caveiras. Depois, siga o modelo e continue completando a música com os números que representam cada hora marcada. Nós vamos ver aqui que em cada reloginho de hora marcada tem que ter um número, né, das horas. Alguns têm, outros não. E aí a gente vai observar qual é o número que nós vamos ler com palavras para colocar, tá certo? Eu acredito que vocês já conheçam essa música. É uma música antiga, bastante pessoas já conhecem ela, e quem não conhece vai conhecer agora. Então vamos lá. As caveiras. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às duas, todas as caveiras pintam as unhas. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às três, todas as caveiras imitam chinês. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram retrato. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam os cintos. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam xadrez. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Então, nós cantamos, né, nossa música, que é uma da nossa cultura popular, passada de geração em geração, tá certo, crianças? E muitas pessoas, como eu disse, conhecem essa música. E agora vocês têm que completar. Vocês viram que tem alguns relógios sem os números das horas. Então, tem só quando é 1 hora, 2 horas. Não tem os das 3 horas, então a gente tem que colocar 3 horas, imitando o modelo dos de cima. Só que nós vamos ler a palavra que está escrita, 3 horas. Na próxima página, tem que colocar quando o relógio bate às 4 horas aqui. Depois, 5 horas e depois 6 horas. Pro, como eu vou colocar? Eu vou copiar o modelo, tá, crianças? Vocês vão copiar este modelo. Aqui é 0, 2. Os dois pontos que marcam depois os minutos. Então, 2 horas. Faça igual aqui, substitua o número 2 pelo número 3, depois pelo número 4, depois pelo 5 e depois pelo 6, tá bom? E assim vocês deixam todos os reloginhos completos, com todas as horas da música. Agora, outro exercício. Esse é de imaginação e criatividade. Agora é com você. Desenhe um relógio com a próxima hora e crie uma frase seguindo o modelo da música. Então, agora tem que fazer assim. Quando o relógio bate às 7, todas as caveiras fazem o quê? Vocês vão criar, tem que rimar com o horário 7, tem que terminar, né, com et. Se fosse a pro, eu colocaria assim. Já deixei até separado para fazer com vocês, olhem só. E depois vocês vão desenhar, né, essas caveiras fazendo o que vocês escolheram. Só um minutinho que eu vou encontrar a fonte que nós usamos.
Então, se a Pro fosse fazer, olha, eu vou dar uma ideia, viu? Mas vocês podem pensar em outras. Eu faria quando. Opa, saiu o contrário aqui das letras maiúsculas. Quando o relógio bate às 7, todas as caveiras. O que que você vai colocar em pro? E agora? Comem espaguete. Então, vocês viram que rima, né? Espaguete com 7, termina com o mesmo som e com a mesma sílaba. Então, quando o relógio bate às 7, todas as caveiras comem espaguete. E aí eu repito o tumba lá cá. Tum, vai até conferir. Tumbatá. Tumbalacá, tumba, lacatumba. Aqui é um M. Tumba. É assim que fica. E vocês agora podem fazer o de vocês. E desenhe também, né, o relógio com a próxima hora. Se eu fosse desenhar o relógio, agora sumiu a escrita, mas vocês farão a de vocês. Pode fazer um relógio parecido com aquele. Aqui não vai ficar muito bem, né, o desenho, mas eu posso fazer um relógio de mesa, como aquele, e colocar que eram 7 horas, que é o horário que as caveiras comem espaguete. Pronto, desenhei e já tinha escrito aqui embaixo. Tá bom, crianças? Então façam, usam a, usem, né? Desculpa, a imaginação de vocês, tá? Pensem em palavras que rimam, vão tentando palavras, tá bom? Não precisa encontrar de imediato e faça com bastante capricho. É uma atividade divertida essa. Próxima página, página número 42. Nós vamos continuar falando de medida de tempo, que é o relógio, é o horário, as horas do dia. Então vamos ver. Na página 42, nós temos o Jairo. O Jairo ganhou um relógio para ajudar a organizar o seu dia. Ele saiu de casa às 16 horas para sua aula de tênis e voltou às 18 horas. Então, nós estamos vendo a figura do Jairo, né? Ele ganhou um relógio de pulso para ajudá-lo a organizar, né, as tarefas, as suas atividades do dia a dia. E ele está saindo de casa para jogar tênis às 16 horas e está voltando às 18 horas. Então, vamos responder estas perguntas. Nós vamos fazer juntos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou substituir esta folha. Só um segundo que já está carregando, assim como é nas nossas aulas online. E aqui. Vou aumentar a fonte. Então vamos responder a letra A, B e C. Usando os números de 1 a 12, responda ao que se pede. Então vamos ver. A que horas o Jairo saiu de casa? Que horas que o Jairo saiu de casa? Se nós fôssemos transformar as horas de 1 hora a 12 horas, do número 1 a 12, igual a gente sempre contabiliza. O que vocês acham? Que horas são 16 horas? Qual é a outra forma que nós usamos para falar? A gente já sabe que 12 horas é meio-dia. Então, a gente vai transformando. Quando é 13 horas, é 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde. 15 horas, 3 horas da tarde. E 16 horas é às 4 horas da tarde. Então, vamos registrar. É isso que pede, para a gente não falar os números quando vai até 13, 14, 15, usar a outra forma de falar. Quando a gente fala que é 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, que é a outra forma que nós podemos falar também, tá? Então, vamos lá.
Que horas o Jairo saiu de casa? Às 4, nós vamos pôr o número 4 horas da tarde. 16 horas e 4 horas é o mesmo horário. Ele saiu às 4 horas da tarde. E também transformando da outra forma que nós falamos, falando só do número 1 até o 12, que horas ele voltou para casa? Que horas são 18 horas? Qual é a outra forma que nós falamos 18 horas? É só nós continuarmos contando. Nós já sabemos que 4 horas da tarde e 16 horas são a mesma hora. Então, eu continuo contando. 16 horas é 4 horas da tarde. 17 horas é 5 horas da tarde. E 18 horas é 6 horas da tarde. Então, ele voltou às 6 horas da tarde. Tá certo, crianças? Vamos responder. Às 6 horas da tarde. Ou 18 horas. Significa o mesmo horário, tá bom? Quanto tempo o Jairo ficou fora de casa? Ele saiu às 4 da tarde e voltou às 6 horas da tarde. Quanto tempo? Ou das 16 horas da tarde, que foi o horário que ele saiu, e voltou às 18 horas. Quanto tempo se passou? É só a gente contar as horas, né? 4 horas, mais uma hora, 5 horas, mais uma hora, 6 horas. Então ele ficou 2 horas fora de casa. Ele ficou 2 horas. Vamos colocar 2 horas, que foi o tempo que ele ficou fora de casa. Das 4 às 6 horas são 2 horas. Quando precisarem, pausem o vídeo para copiar, tá? E aí, daqui a pouco, depois que vocês copiarem, vocês retomam a assistir. A número 7 pede para que vocês destaquem as imagens do material de apoio e colhe-as abaixo, organizando o dia a dia de Jairo pela ordem de acontecimentos. Então, vocês vão até o material de apoio, vão destacar as fichas, as imagens que vocês vão usar para colar e organizar aqui embaixo o dia do Jairo, tá certo? Esse vocês farão. E tem uma perguntinha ainda para vocês responderem depois. Jairo vai à escola no período da manhã ou da tarde? Olhando as figuras, vocês saberão se ele vai no período da manhã ou da tarde. E é só escrever. Ele vai à escola no período da manhã ou tarde, assim que vocês descobrirem, tá certo, crianças? Por hoje a nossa aula se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, retomado um pouco, né, sobre a medida de tempo que é o relógio e as horas. Lembrar, né, que nós contamos as horas de duas formas diferentes, né? Nós podemos contar do número 1 até o número 12, ou então as 24 horas do dia, falando que são 16 horas, 20 horas, para que vocês não se esqueçam quando encontrarem um relógio assim e conseguirem transformar, né, no horário que a gente normalmente fala mais. Fala 7 da noite, 8 da noite, 5 da tarde. Tá bom, crianças? Eu espero vocês na próxima aula, que é na quinta-feira, aula de língua portuguesa, tá bom? Um grande beijo para vocês e eu estou com saudades. Tchau, tchau!